Mateus, capítulo 1, versos 1 até o verso 17. Diz assim, meus irmãos, esse início do Evangelho segundo Mateus, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Perez, Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. Perez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab a Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio de Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Fechemos os olhos, irmãos e irmãs, e vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, louvamos com gratidão o Teu nome pelo privilégio de podermos nos congregar mais uma vez nesse dia do Senhor, dia separado para o banquete do nosso espírito, da nossa alma. Bendizemos o Teu nome pelo privilégio de podermos desfrutar da comunhão dos santos, a comunhão dos nossos irmãos e irmãs, lavados no sangue do Cordeiro, santificados pela obra redentora, salvadora, santificadora do Teu Filho, do Teu Espírito. E aqui podermos utilizar esse tempo preciosíssimo para Te bendizer o nome, Te adorar, Te exaltar, Te magnificar, ó Senhor, porque Tu mereces de nós toda adoração, toda exaltação, todo louvor. Mereces pelo que Tu és, pela perfeição do Teu ser, do Teu caráter, pelas Tuas obras. Mereces, ó Senhor Deus, pela grande obra da criação, quando a partir do nada fizestes existir todo o universo, toda a criação invisível e visível. Louvado seja o Teu nome pela maneira soberana, através da qual o Senhor governa todo o universo criado, de conformidade com a Tua vontade eterna e soberana, de acordo com o Teu propósito, para a Tua própria honra e glória. E louvado seja o Teu nome, Senhor Deus, pela grande obra da salvação, pela grande obra da redenção, que envolveu aquele pacto eterno, através do qual o Senhor
Deus, Pai, determinou escolher pecadores para a salvação antes da fundação do mundo e predestiná-los para a vida eterna, pela obra do Teu Espírito Santo, que aplica ao nosso coração o arrependimento, a fé, a obra salvadora de Cristo, e que envolveu, Senhor Deus, de forma especial, a vinda do Teu Filho, a encarnação do Verbo, o nascimento da segunda pessoa da Trindade, com a nossa natureza humana, para na condição de Deus, homem, de único mediador entre Deus e os homens, realizar a obra salvadora, redentora, dos seus ofícios de sacerdote, profeta e rei perfeito. Sendo obediente em tudo à tua santa e bendita vontade, e obediente, Senhor Deus, até a morte e morte de cruz do Calvário. Ó Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome pelo nascimento do teu Filho, pela obra do teu Filho, pela sua ressurreição, pela sua ascensão e pela convicção que a tua palavra nos dá de que assim como ele foi assunto aos céus, ele também retornará. Só que não mais em estado de humilhação como esteve entre nós, mas em estado de glória absoluta para consumar o seu reino eterno. Nos dá graça, Senhor Deus, à medida que estudamos essa porção tão preciosa da Tua palavra histórica, esse Evangelho de Mateus, de conhecermos mais acerca do nosso Salvador e conhecê-lo melhor, nos dá a graça de amá-lo mais, de sermos fiéis a Ele e determinarmos com cada vez mais firmeza imitá-lo, sendo santos como Ele é santo, e servi-lo com toda a nossa força, desenvolvendo, desempenhando cada uma das nossas vocações com este propósito maior, de como instrumentos do Teu reino nesse mundo, sejamos encontrados úteis para a promoção desse mesmo reino e do louvor, da honra e da glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu suplico que o Senhor nos abençoe no decurso desses estudos, através do Teu Espírito Santo, para o nosso próprio bem e para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos e irmãs, no domingo passado, nós demos início ao estudo que pretendemos levar avante nesse Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus. No domingo passado, eu estive apenas introduzindo o Evangelho de Mateus, considerando com os irmãos e irmãs a sua relevância, a sua importância. Em certo sentido, como eu disse, podemos afirmar que Mateus é o livro mais importante da Bíblia, o livro mais importante do Novo Testamento, de forma especial. Porque nele temos o registro mais completo, o registro mais sistemático das origens, do nascimento, da vida, da obra, do ensino, bem como da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, nosso Salvador bendito. Além disso, o Evangelho de Mateus registra a maior porção de ensinamentos que o Senhor Jesus proferiu enquanto se encontrou aqui neste mundo. Aproximadamente 60% do seu livro do Evangelho consistem de palavras
proferidas pelo Senhor Jesus, de ensinos do Senhor Jesus. Consideramos ainda a questão da autoria deste livro. Vimos que, apesar do livro do Evangelho não indicar qual o autor, a história da igreja tem sido unânime em atribuir a autoria do livro ao coletor de impostos, o publicano Mateus, a quem Jesus chamou para ser um dos seus apóstolos e que preenchia todas as qualidades como alguém experiente na escrita, na época, como um apóstolo autorizado e como testemunha ocular dos fatos que ele registra para escrever, como de fato entendemos que ele escreveu, e não há razão para questionar a sua autoria deste livro. Consideramos ainda o tema do livro, o Evangelho do Reino, porque apresenta de forma muito especial a Jesus como o Rei anunciado, prometido por todo o Antigo Testamento, o filho de Davi, como veremos ainda hoje. Consideramos quais os destinatários do livro, principalmente os judeus primitivos, cristãos, convertidos, judeus messiânicos, isto é, judeus que haviam reconhecido em Jesus o Messias prometido, o Rei de Israel, anunciado, mas também, muito provavelmente, judeus, gentios, prosélitos do judaísmo que frequentavam as sinagogas e que haviam também reconhecido a Cristo como Salvador. Consideramos ainda o propósito do livro, isto é, demonstrar, comprovar que Jesus de fato é o Messias prometido, o esperado descendente de Davi, o Rei dos Reis, a quem os judeus aguardavam, mas aguardavam de forma equivocada, como se tratasse de algum libertador, grande libertador político, que viesse finalmente resgatar o povo de Deus, o povo judeu, daqueles aproximadamente 7 séculos de dominação de outros impérios externos da época. E, finalmente, considerei com os irmãos um pouco, apenas de passagem, de forma muito superficial, não poderia deixar de ter, o conteúdo do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é construído ao redor de 5 grandes porções de ensinamentos. O Sermão do Monte, no capítulos 5 e 7 do livro, um discurso sobre os ministros do reino, no capítulo 10, no capítulo 13, as parábolas do reino, nos capítulos 18 e 19, os princípios do reino, e nos capítulos 24 e 25, os ensinos de Jesus sobre a consumação do reino. Apenas hoje, meus irmãos, é que eu pretendo realmente começar a exposição, portanto, desse evangelho que no domingo passado estivemos aqui apenas tecendo algumas considerações gerais acerca dos temas que eu acabei das questões que eu acabei de mencionar, revisar. Hoje quero considerar com os irmãos essa primeira porção do livro, que se estende do verso 1 até o verso de número 17. Que forma estranha para nós de começar um livro. Que forma, até certo ponto, à primeira vista, enfadonha de começar um livro assim. A tentação da maioria de nós talvez seja pular para o verso 18, onde parece haver assunto mais interessante. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, com a graça de Deus, estaremos considerando no próximo domingo. E se fizéssemos isso, meus irmãos, nós perderíamos certamente lições importantes, preciosas, contidas aqui nesta genealogia.
Evidentemente, nós não podemos expor esses versículos um a um. Se assim fizéssemos, nós iríamos apresentar aqui, quem sabe, a biografia, a contribuição para o reino de Deus de cada um desses personagens, e aí seria necessário uma série de mensagens apenas para expor a genealogia do livro. Eu desconfio que no final nós teríamos uma meia dúzia aí resistindo estoicamente, apenas para não deixar o pastor sozinho aqui com a família. Não sei não, talvez ficasse surpreso, porque a história, meus irmãos, e a contribuição de vários dos personagens aqui mencionados, que compõem a árvore genealógica do Senhor Jesus, por parte de José, é muito interessante, e provavelmente atrairia a atenção dos irmãos e poderia ficar surpreendido, mas fiquem tranquilos que eu não vou caminhar por aí. Quero considerar essa passagem apenas em termos gerais. Mas quero dizer para os irmãos que aquilo que é surpresa para nós, para os judeus, não era surpresa nenhuma. Era importantíssimo estabelecer as genealogias. Os irmãos encontram isso nos primeiros capítulos do livro de Gênesis 2, capítulo 5, encontram genealogias em Esdras, em Crônicas, encontram genealogias no Evangelho de Lucas também. Isso era tão relevante, tão importante, que no livro de Esdras, quando alguns sacerdotes não puderam comprovar que eram de fato descendentes através da sua genealogia dos levitas, de Arão, eles não puderam exercer o ofício. Eram proibidos de exercer o ofício. E na realidade, meus irmãos, a pergunta que nós fazemos é: por que Mateus começa o seu evangelho com essa genealogia? Na realidade, meus irmãos, é como se que Mateus sabe perfeitamente bem que para aquele povo judeu não era importante apenas para comprovar que Jesus era o Messias, indicar ou relatar, narrar aquilo que Jesus fez, mas deixar claro quem Jesus era. Senão, ele não seria ouvido, se não passasse de um filho de um carpinteiro, como certa vez foi mencionado com desprezo. Portanto, Mateus quer demonstrar que Jesus é o descendente de Davi, o descendente de Abraão. De forma muito especial, Mateus quer demonstrar exatamente isso, que Jesus é aquele acerca de quem a Abraão havia sido prometido uma descendência através da qual seriam abençoadas as nações da terra. Essa promessa se cumpre em Cristo. E a Davi havia sido prometido um herdeiro, um sucessor, que estabeleceria o seu trono eterno. Essa promessa também se cumpre em Jesus. Através dessa genealogia, é como se Mateus estivesse dizendo: deixe-me apresentar a vocês o descendente de Davi, o descendente de Abraão. Deixe-me apresentar a vocês, em uma só pessoa, o cumprimento da grande promessa que Deus fez a Abraão e da grande promessa que Deus fez ao rei Davi. Essas promessas se cumprem, se afunilam e se cumprem em uma só pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão. Aqui está, meus irmãos, aquilo que podemos chamar de a genealogia do rei. Não se trata de uma genealogia completa.
Os irmãos não devem pensar assim. O próprio arranjo em 3 grupos de 14 genealogias, uma de 14 gerações, uma de Abraão até Davi, outro grupo de Davi, o clímax, o auge, até o exílio na Babilônia, o fracasso, a derrota por causa da queda e do pecado. E depois o terceiro grupo, como é ressaltado no versículo final, que lemos no verso 17, que vai da Babilônia até o nascimento de Jesus, compondo cada uma 14 gerações, indica que um arranjo selecionado, uma seleção, o que é perfeitamente normal, porque a palavra aqui traduzida, o verbo aqui traduzido por gerou, não significa apenas a geração de um pai para um filho, mas deu origem a, ou da descendência de, não necessariamente um filho imediato. Portanto, aqueles que tentam computar as décadas, os séculos, contando as gerações, geralmente incorrem em erro, porque essas genealogias bíblicas não têm geralmente o propósito de ser exaustiva, de serem completas, elas não são completas. Vemos isso também quando nós comparamos essa genealogia com a genealogia de Lucas, há algumas diferenças, provavelmente por essa razão também, isto é, essas genealogias não são completas. Mas aqui, meus irmãos, nós temos aproximadamente aí 2.000 anos de história condensado no nome de cerca de 46 pessoas aqui mencionadas no pequeno espaço desses 17 versículos. A genealogia do rei. Eu quero abordar esse texto considerando, em primeiro lugar, a Jesus como filho de Abraão, porque certamente Mateus quer ressaltar que Jesus era o descendente de Abraão, o filho de Abraão, o cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão. Os irmãos conhecem bem a história, mas se quiser podem abrir em Gênesis, no capítulo 12, os primeiros versículos, apenas para lembrar como Deus havia chamado Abraão da cidade de Ur dos Caldeus e ordenado que ele deixasse a sua terra, a sua parentela, e então se dirigisse a uma terra que Deus lhe mostraria. E nos versos 2 e 3 nós encontramos a grande promessa de que ele faria de Abraão uma grande nação, um grande povo. Não apenas um grande povo, mas uma grande nação. Ele abençoaria sobremaneira, ele engrandeceria de sobremodo o nome, e ele seria uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as nações da terra. Irmãos, sabem bem como Abraão tinha por essa altura, por volta de 75 anos de idade. Sara tinha 65, sua esposa, e ele teve que aguardar ainda aproximadamente 25 anos, para que então ele recebesse a promessa do filho de Isaac. Mas, meus irmãos, a promessa não se cumpre em Isaac. Isaac não é o descendente. Em Isaac, evidentemente, não se cumpre essa promessa, essas grandes promessas feitas a Abraão. E os irmãos que conhecem a história bíblica do Antigo Testamento sabem como de Isaac vem através de Jacó, Deus dá continuidade ao seu plano, depois as 12 tribos, das quais a nação de Israel passa a ser constituída, vão para o Egito, e o livro de Gênesis, entre o livro de Gênesis e o livro de Êxodo,
nós encontramos aí 400 anos em que aquele povo descendente de Abraão dificilmente pode ser descrito como uma grande nação. Numericamente, sim, mas lá se encontrava debaixo da escravidão egípcia. Parece que a promessa tinha falhado. Parece que a promessa havia falhado. Não vemos naquele povo escravizado um povo que poderia ser descrito como um povo abençoado e que estava abençoando outras nações. Depois a grande história da redenção através do povo de Israel continua, e como mencionei aqui domingo passado, o Antigo Testamento termina após aproximadamente 700 anos de sucessivos impérios dominando o povo judeu, oprimindo o povo judeu ali na Palestina. Império Babilônico, Império Persa, Império Sírio, Império Grego, Império Romano, um após o outro, dominando aquela nação. E que dizer da promessa? Meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, os irmãos podem verificar, no capítulo 3 da sua carta aos Gálatas, argumentando que a lei que foi dada no Monte Sinai não poderia invalidar a promessa feita a Abraão, argumenta a partir do versículo 15 do capítulo 3 da sua carta aos Gálatas, dizendo: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. E no verso 16 ele acrescenta: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. O argumento de Paulo, nesse terceiro capítulo da carta aos Gálatas, é exatamente no sentido de que, diferentemente do que pensava o povo de Israel, a promessa de uma nação que abençoa, uma promessa que através da qual seriam abençoadas as nações na terra, não se cumpririam numa nação, mas se cumpririam numa pessoa, Jesus Cristo, o Messias prometido, o Filho de Deus, que viria daquele pano de fundo, que viria do povo judeu, é verdade, mas que se cumpriria na pessoa do Senhor Jesus. Meus irmãos, Mateus está aqui dizendo: eis o cumprimento da promessa. Aquele acerca de quem eu vou escrever é ninguém menos do que aquele que cumpre de fato a promessa que Deus fez a Abraão, de um descendente, de uma descendência que, na verdade, Paulo nos ajuda a interpretar como descendente, que seria um instrumento da graça de Deus para abençoar, não apenas aquele povo de Israel, mas abençoar todas as nações da terra. Mas Mateus apresenta Jesus não apenas como filho de Abraão, mas também como filho de Davi, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí ele apresenta Jesus não apenas como o cumprimento da promessa feita a uma nação, mas o cumprimento da promessa relacionada a um reino. Davi também recebeu a promessa de um filho. E assim como a promessa feita a Abraão não se cumpriu em Isaque ou em um outro dos seus filhos, assim também a promessa, em última instância, feita a Davi não se cumpre em Salomão ou em outro dos seus filhos diretos.
mas se cumpre nesse acerca de quem Mateus escreve a Jesus, o filho, em Jesus, o filho de Davi. A promessa que Deus fez a Davi encontra-se em 2 Samuel. Os irmãos podem abrir e verificar. No capítulo 7, nos versículos 12 e 13. Segundo Samuel, capítulo 7, versos 12 e 13 e 14. Primeira parte, nos interessa mais. Quando teus dias de Davi se cumprirem, é dito a Davi, e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Evidentemente que essas promessas sempre se cumprem mais imediatamente, historicamente, nessas pessoas históricas, mas elas não passam de prefigurações ou tipos do grande descendente de Abraão e de Davi, que é o Senhor Jesus. Quando teus dias se cumprirem, eu repito, e descansares com teus pais, então farei levantar de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Podemos parar até aí. A promessa a Davi, com relação ao seu descendente, incluía 2 elementos. Incluía a construção de um templo, de uma casa. Davi intentava construir isso, Deus não permitiu. Salomão construiria esta casa, como nós sabemos, e realmente construiu o grande templo de Salomão. Mas, meus irmãos, com o passar do tempo, aquele templo, aquele grande templo, com todas as suas prescrições, com todos os seus ritos, com todas as suas cerimônias, ficou cada vez mais dissociado da realidade espiritual que deveria representar. E pela época dos profetas, os profetas condenavam grandemente aquela nação por causa da iniquidade, da impiedade, da falsidade, da hipocrisia daqueles adoradores do templo de Salomão. O resultado de tudo isso foi que, por volta de 586 a.C., com a invasão do Império Babilônico, o templo foi destruído. Parece que a promessa não deu em nada. A outra parte da promessa dizia respeito ao estabelecimento de um reinado eterno, estabelecimento de um reino eterno, de um trono eterno. Por vários séculos, a descendência de Davi reinou em Israel, no povo de Deus, sobre o povo de Deus, o povo judeu. Mas depois, esse reinado foi interrompido. O reino foi dividido. Quantos reis terríveis se levantaram, conduzindo a nação de Israel para o engano, para a idolatria, para o erro, para o pecado. Como eu mencionei no estudo passado, e já mencionei aqui também, o Novo Testamento, quando o Novo Testamento começa, longe de um reinado de Davi estabelecido de forma perene, nós encontramos, sim, durante séculos e séculos, o povo de Deus, debaixo do jugo dos grandes impérios mundiais da época. Parece, meus irmãos, que essa promessa também havia falhado. Certamente ela não havia se cumprido como deveria se cumprir. Não em um templo aviltado e destruído,
e não em um reinado interrompido e decadente, como acabou se tornando o reinado de Davi, por causa da queda, por causa do pecado. Mas, meus irmãos, nós sabemos que quando Mateus começa esse evangelho e descreve a genealogia de Jesus Cristo como sendo o filho de Davi, ele está dizendo: eis aqui o verdadeiro descendente de Davi. Eis aqui aquele que cumpre cabalmente essas promessas. Eis aqui aquele acerca de quem pode ser dito que Deus estabelecerá o seu reino eterno. Se os irmãos forem ler na carta aos Hebreus, a carta que relaciona o Antigo Testamento com o Novo Testamento e lança tanta luz sobre essas questões, essa relação, já estivemos aqui estudando há vários anos atrás, expondo a carta aos Hebreus, verão que no capítulo 1 da carta, no versículo 5, o autor da carta aos Hebreus faz referência à expressão que nós encontramos aqui em 2 Samuel, onde nós lemos: eu lhe serei por pai e ele me será por filho, no verso 14 do capítulo 7 de 2 Samuel. E o autor da carta aos Hebreus, inspirado, faz referência a essa expressão, aplicando-a ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos no verso 5, pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho. Meus irmãos, todo o argumento da carta aos Hebreus é exatamente demonstrar que Jesus é o grande sacerdote tipificado no sacerdócio do Antigo Testamento e o grande rei tipificado no reinado do Antigo Testamento, o grande descendente de Davi. E o seu templo é muito mais glorioso do que aquele templo construído por Salomão e destruído pelo Império Babilônico, depois reconstruído e destruído depois pelos romanos. Mas contra as da igreja, nem o inferno jamais prevalecerá. Contra a igreja que Cristo veio construir o seu trono, que ele estabelece o seu reino, esse será consumado, e esse nem nada de poder, nem principado, nem diabo, nem inferno poderão prevalecer contra a igreja que tem a Cristo Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. O reino que o tem como Rei eterno. Esse é o reinado eterno. E é interessante, meus irmãos, nós observarmos que Mateus termina o seu evangelho. Por favor, abram no final, no capítulo 28, nas conhecidas palavras que nós encontramos na grande comissão, a partir do verso 18 do capítulo 28, exatamente Jesus reafirmando aquilo que Mateus começa afirmando no início do livro. Quando Jesus diz assim: Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Eu sou o filho de Davi. Eu sou o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Eu sou o cumprimento da promessa feita a Davi de um reino eterno. E quando no verso 19 diz: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Temos aqui a confirmação da declaração de Mateus, livro da genealogia de Cristo, filho de Abraão.
por essa instrumentalidade, é por esse meio, isto é, batizando, ensinando, pregando a Cristo, que ele, o filho de Abraão, descendente de Abraão, seria uma bênção para todas as nações da terra. Quando indo por todo o mundo, o Evangelho é pregado e Cristo é anunciado, e as boas novas da salvação pela graça, mediante a fé no filho de Abraão, no filho de Davi, é que é cumprida a promessa de Deus a Abraão, que dele suscitaria um descendente, como Paulo nos ensina, que seria um instrumento da graça de Deus e da bênção de Deus para todas as nações da terra. Mas, meus irmãos, além da genealogia apresentar Jesus como filho de Abraão e como filho de Davi, como os irmãos sabem bem, apresenta Jesus como filho de tantos outros homens, alguns conhecidos, alguns quase desconhecidos, como aqueles da parte final, do terceiro grupo, depois do cativeiro, alguns tão pecadores, que incorreram em pecados tão sérios, tão graves, são aqui relacionados, mencionados. Eu não poderia tomar muito tempo para falar um pouco sobre isso, mas o que talvez mais chame a atenção nessa genealogia nem são os nomes desses vários homens que compõem essa genealogia, mas o nome de algumas mulheres que foram aqui acrescentados. Os nomes que foram acrescentados. E isso, para nós, não causa surpresa a presença desses nomes femininos nessa genealogia. Mas para os judeus, era uma enorme surpresa. Meus irmãos, na época as mulheres tinham pouquíssimos direitos. Elas não tinham direito de propriedade, como vimos de manhã, elas não podiam se divorciar dos maridos, os homens podiam, elas não podiam se divorciar. Os judeus ortodoxos oravam todo dia agradecendo a Deus, porque Deus não os havia feito nascer nem escravo, nem gentil, nem mulher. E não era comum que essas genealogias fossem traçadas fazendo-se referência às mulheres, mas apenas aos homens. Mas Mateus aqui deliberadamente inclui, além, óbvio, de Maria, 4 outras mulheres, o que em si já é uma surpresa, mas que se torna uma surpresa muito maior quando nós vamos lembrar quem são as mulheres aqui selecionadas por Mateus e incluídas nesta genealogia. Por favor, verifiquem. A primeira mencionada é Tamar, no versículo 3. Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. A segunda e a terceira, no versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed. De Ruth, e a terceira é Ruth, de quem Boaz gerou a Obed. E a quarta mulher é mencionada no verso 6, nem nome, mas apenas é referido que Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, daquela que fora mulher de Urias. A seleção é impressionante, meus irmãos. A primeira mulher selecionada, eu não vou nem ler as passagens, senão a gente vai longe. É tão interessante essas histórias todas. Eu me dei o trabalho durante a semana de reler, trabalho não, é um prazer de reler essas histórias e refletir sobre elas, mas não vou levar longe. Mas a primeira mulher aqui mencionada, Tamar, havia se casado com Er, e depois, morrendo Er, com Onã, ambos filhos de Judá. E apesar de prometida, como era costume, para o terceiro filho,
Selá, como ele era ainda novo, Judá orientou a Tamar que Tamar aguardasse até que ele tivesse a idade para que pudesse então casar com ela e então dar a ela o filho que ela não teve dos outros 2 filhos de Judá. Meus irmãos, que Judá tinha outros planos. Quem sabe ele temia. Já morreram 2, sabe lá por quê, né? Vai matar o terceiro, alguma coisa assim. O fato é que ele não quis dar o seu filho Selá. E Tamar, sabendo que Selá já era homem e que não lhe havia sido dado como prometido por Judá, ela então, sabendo que tanto Judá como Selá iriam a uma determinada região, ela se disfarçou, se vestiu com véu e se vestiu de prostituta. Sua intenção certamente era coabitar com Selá. Mas vejam que Judá acabou tendo relações com Tamar e dessa união esdrúxula é que, como o texto mesmo nos diz, no versículo 3, Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. Provavelmente a maioria de nós ocultaria um fato desse da sua genealogia. Não é lá muito recomendável. Aqueles que lembram da história devem lembrar como Judá foi surpreendido no seu pecado, no seu erro, porque ele havia prometido dar a ela um animal, e enquanto não recebeu o animal, pediu o seu selo, seu cordão, seu cajado. E depois, então, quando ele soube que a sua nora estava grávida, e enraivecido, determinou que ela fosse morta, ela então levantou e disse: olha, eis aqui o pai do menino, era Judá. Meus irmãos, essa é uma das mulheres mencionadas aqui, Tamar, que gerou a Perez e a Zerá, e Perez, um dos seus filhos, gerou a Esrom a Arão. A segunda mulher mencionada, Raabe, os irmãos sabem bem, era uma prostituta profissional cananeia na cidade de Jericó. Mas, nos planos de Deus, ela foi utilizada como instrumento da sua graça para a preservação daqueles espias que ela ajudou a ocultar, ajudou a esconder. Como prêmio a seu pedido, ela e sua casa foram preservados quando os exércitos de Israel entraram e finalmente dominaram e destruíram a cidade de Jericó. E em cumprimento da promessa ela foi preservada, e ela então veio a fazer parte do povo judeu e a se casar com Salmão, de quem Raabe gerou a Boaz, que por sua vez se casaria com a terceira mulher mencionada aqui da relação que Mateus nos dá. Ou seja, Ruth. E apesar das suas qualidades e das suas virtudes, fabulosa a história de Ruth, não devemos esquecer que ela era uma moabita. E nessa condição de moabita, ela estava debaixo de uma maldição e regularmente, normalmente, não poderia sequer entrar na assembleia, na congregação do povo de Israel. Nós encontramos isso em Deuteronômio, os irmãos podem verificar se desejarem, no capítulo 23, no versículo 3. A questão é que os moabitas
tinham contratado Balaão para que ele profetizasse contra o povo de Israel. E por isso e por outras razões, então, é que nós lemos no versículo 3 do capítulo 23, essa maldição, essa proibição: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saíeis do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Peor, de Betor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Mas na graça de Deus, meus irmãos, Ruth veio, essa moabita, essa gentílica, veio se casar com Boaz, naquela história que não dá para a gente narrar aqui, revisar aqui, e veio se tornar uma das descendentes do Senhor Jesus. A quarta mulher, quase que dispensa qualquer comentário, Batseba. Todos nós lembramos bem do grande pecado de Davi, de como Davi, ao invés de estar na guerra, se encontrava ocioso ali no seu palácio, e então, vendo Batseba, que era uma mulher muito bonita, esposa de Urias, um heteu soldado do rei Davi, dos exércitos do rei Davi, que se encontrava na guerra, lutando por ele, Davi a cobiçou, sendo ela muito bonita, coabitou com ela, e para tentar ocultar o seu pecado, sabendo que ela estava grávida, ordenou que o seu marido, Urias o heteu, fosse colocado na linha de frente exatamente para que ele fosse morto, e então aquele filho passasse como se fosse filho de Urias, e Davi escondesse assim o seu pecado. Nós sabemos que, de fato, Urias morreu. Passado o luto, Batseba acabou casando-se com Davi. Essa questão não ficou por menos. Davi experimentou grandes tristezas, espada na sua família. Aquilo que ele fez em oculto com a mulher de Urias seria feito em público com sua mulher, uma de suas mulheres. Esse filho do seu adultério morreria, cairia enfermo, Deus o enfermaria e ele morreria. Mas na sua misericórdia e graça, depois de confrontado pelo profeta, Davi se arrependeu, Deus o perdoou, e de Batseba, Davi gerou a Salomão, grande rei Salomão. Meus irmãos e irmãs, eu chamo a atenção para isso, exatamente para chamar a atenção para o fato de que essa genealogia, citada aqui por Mateus, faz mais do que apresentar Jesus como o grande cumprimento das promessas feitas por Deus a Abraão e a Davi, ao rei Davi. Essa genealogia, com todos os personagens aqui mencionados, não apenas essas mulheres, mas também vários maridos dessas mulheres e vários outros homens aqui mencionados, como Davi, como Judá, com seus pecados e vários outros. Lança luz a genealogia sobre a própria natureza do reino de Cristo. Ele não apenas é o cumprimento da promessa a Abraão, aquele através de quem seriam abençoadas todas as nações da terra. Ele não apenas era o cumprimento das promessas a Davi,
em quem se estabeleceria um reino eterno, eterno mesmo, por toda a eternidade. Esse é o reino que Cristo veio estabelecer. Mas a presença dessas pessoas aqui já aponta para a própria natureza do reino, acerca da qual Davi vai apresentar de maneira mais pormenorizada no decurso do seu evangelho. Esse reino, meus irmãos, de Cristo, ele romperia várias barreiras. Ele romperia barreiras de sexo, como o próprio apóstolo Paulo, também na carta aos Gálatas, declararia: não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. E por isso, essas mulheres foram aqui incluídas deliberadamente nessa lista, exatamente para demonstrar que nesse reino de Cristo, aquela discriminação entre homem e mulher não existiria mais. Reino de Deus, não há lugar para essa discriminação entre homem e mulheres, como acontecia. Aqui estão elas incluídas na genealogia. Mas o reino de Cristo romperia também barreiras sociais seríssimas. Aqui estão incluídas pelo menos duas mulheres gentias: Raabe, a prostituta cananita, e Rute, a moabita. E apesar de todas aquelas prescrições, apesar de todas aquelas regulamentações, nós vemos que essas mulheres foram incluídas na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Como que rompendo todas essas barreiras sociais. Não há mais judeu nem gentio. Nesse reino acerca de quem Mateus fala e que ele anuncia, não há mais lugar para essas distinções. Essa barreira de inimizade natural entre gentio e judeu seria rompida por Cristo. E a presença do nome dessas mulheres gentílicas aqui já indica a natureza do reino de Cristo nesse peculiar. Mas mais ainda, meus irmãos, essa genealogia e todos esses nomes, não apenas de mulheres pecadoras, como Tamar, como Raabe, mas homens pecadores, mais ainda, como Davi, como Judá e como vários outros aqui relacionados, indica que nesse reino de Deus, até as barreiras com relação ao pecado são destruídas. O Senhor Jesus mesmo deixou claro que Ele não veio salvar sãos, mas doentes. Ele não veio salvar santos, mas veio salvar pecadores. Esse era o seu propósito em vir a esse mundo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 21, ele diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Aqui encontramos homens íntegros e homens pecadores nessa relação. Aqui nós encontramos mulheres íntegras, retas, como Maria, a mãe de Jesus, e mulheres pecadoras, como prostitutas e adúlteras. Mas, meus irmãos e irmãs, como disse Jesus, Ele veio a esse mundo exatamente para salvar pecadores. E o reino de Cristo, no reino de Cristo, essa barreira não existe, porque todos são nivelados, todos são igualados, porque diante de Deus, aquele que é perfeito,
e que não pode tolerar pecado de maneira alguma, de espécie alguma, todos são pecadores aos seus olhos e todos carecem da glória e da graça de Deus, e todos precisam ser redimidos pela obra salvadora e redentora do descendente de Abraão, do descendente de Davi, do descendente desses homens e mulheres, para que então venham a ser justificados diante de Deus, salvos do seu pecado, feitos novas criaturas em Cristo, e possam então ingressar nesse reino cuja natureza é já apontada aqui pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o Rei cuja genealogia nos é aqui apresentada. Portanto, meus irmãos, resumo, concluo, ressaltando isso. Essa genealogia apresenta Jesus como sendo o grande cumprimento das promessas feitas àqueles dois grandes personagens da história do povo de Israel, Abraão e Davi. É como se Mateus estivesse dizendo, pare um pouquinho, antes de começarmos a falar daquilo que Jesus fez, ensinou, deixa eu dizer para vocês quem Jesus é. É Ele que é o descendente acerca de quem Deus prometeu a Abraão que abençoaria todas as nações da terra. É Ele aquele a quem Deus prometeu a Davi, cujo descendente estabeleceria um reinado para toda a eternidade, para todo sempre, um reinado eterno, eterno mesmo. Na sua pessoa se cumprem ambas as promessas. Ele é o prometido de Abraão, ele é o filho prometido de Davi. Mas além de indicar a Jesus como o cumpridor dessas promessas, sugiro que a genealogia, ao relacionar todos esses nomes, homens íntegros, homens pecadores, mulheres íntegras, mulheres pecadoras, gentílicas também, e mulheres inclusive, Jesus aqui já apontando para a natureza do seu reino, que não se confundiria mais como uma igreja nacional, como foi na antiga dispensação, mas seria uma igreja universal, e que não seria caracterizada apenas por um gênero, o gênero masculino, e nem haveria lugar para esse tipo de barreira, ou para barreiras sociais, como aconteceu no Antigo Testamento, quando o povo de Israel era separado de todas as nações, e muito menos distinções com relação a discriminações com relação ao pecado. Porque o Senhor Jesus veio exatamente para salvar o pecador, e todos, indistintamente, homens aparentemente retos, mulheres aparentemente retas, como indicada no texto, e homens pecadores, lascivos, e mulheres pecadoras e lascivas, diante da presença perfeita, santa, do Deus Santíssimo, carecem da glória de Deus e precisam ser redimidos, perdoados, justificados, salvos pela obra salvadora do filho de Abraão, do filho de Davi, que é ninguém menos do que o Filho de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e peço que os irmãos continuem orando, que Deus abençoe a exposição desse livro e condescenda em utilizar essas pregações para a condução de outras pessoas à fé em Cristo e para a nossa própria edificação, crescimento e assim para a promoção do reino de Deus nesse mundo.